PNA controlabilidade. Introdução. As características de controlabilidade de um navio estudadas em 3 áreas distintas pelo PNA: governo, manobra e alteração de velocidade. Entende-se por governo manutenção de um rumo constante, capacidade, e manobra, capacidade de mudar o rumo de forma controlada. Alteração de velocidade é a capacidade de controlar a mudança de velocidade do navio, seja para avante, para ré, parar, enfim, obter as variações desejadas de maneira controlada. A performance dessas funções varia com a profundidade, pelo que já vimos nos efeitos hidrodinâmicos do fundo e das laterais de um banco, um canal estreito na hidrodinâmica do navio. Também varia a performance dessas funções com a interferência dos obstáculos próximos, navios cruzando, navios passando, e finalmente o trim, que afeta diretamente as duas primeiras, governo e manobra. Um navio com boa manobrabilidade pode ser difícil de manter no rumo. Navios convencionais, essas habilidades de governo e manobra tendem a ser antagonistas, não necessariamente são, mas são especialmente sensíveis ao trim do navio. Por quê? O trim é quem vai dizer o braço de alavanca entre o leme e o centro de giro do navio. Esse é o fator determinante no momento de torção que faz girar o navio. Resumindo, as características, governo, manobra, alteração de velocidade, como a performance delas varia com profundidade, largura do canal, obstáculos próximos e o trim. Planos de referência, o PNA estabelece os 3, horizontal, longitudinal e vertical. Nesses planos o navio tem 6 graus de liberdade de movimento, movimentos angulares ou lineares. Cabeceio, que é um movimento angular, a deriva, que é um movimento linear no plano horizontal, o balanço, que é um movimento angular transversal, caturro, arfagem e o surge, que é o avanço ou recuo. Repare que no plano horizontal não há período natural de oscilação, enquanto que nos outros planos o movimento é pendular. Giro e leme. A proa é a direção do eixo longitudinal do navio, passa pelo centro de gravidade desse. Quando o navio se move em trajetória curvilínea, o ângulo de deriva é a diferença entre a proa e a tangente. Tangente ao ponto na curva que o centro de gravidade descreve. O efeito de giro do navio causado pelo leme indireto. O leme gira o casco e o casco interage hidrodinamicamente com a água, forma um ângulo de ataque. Esse ângulo de ataque origina uma força centrípeta, conhecida por lift. A condição de giro constante vai ser alcançada quando as forças hidrodinâmica e inercial entrarem em equilíbrio, quando a força centrípeta e a centrífuga entrarem em equilíbrio. Durante uma manobra, 4 tipos de força atuam sobre o navio: hidrodinâmicas, inerciais, ambientais e forças externas, que são os rebocadores e os thrusters. Seção 3. Estabilidade de movimento, equilíbrio estático. Um corpo é descrito como estável em qualquer estado particular de equilíbrio estático ou dinâmico. Quando momentaneamente perturbado por uma força externa, tende a retornar ao estado inicial de equilíbrio, quando cessar a força externa, evidentemente. Estabilidade dinâmica retoma o movimento retilíneo uniforme, depois de um distúrbio na trajetória. Retorna o MRU em qualquer direção, basta que volte a andar em linha reta. Para manter a derrota, nada mais precisamos do que sustentar um equilíbrio de MRU mais direção. O conceito de manter a derrota está atrelado ao de estabilidade de rumo ou estabilidade de direção, que é algo além de estabilidade dinâmica. Implica manter a mesma direção, não só a linha reta. Estabilidade de movimento descreve a progressão de uma pequena perturbação na posição inicial de equilíbrio. E os tipos de estabilidade de movimento são classificados pelos atributos dos estados iniciais de equilíbrio que são retomados na trajetória final, o antes e o depois, o que sobrou depois que foi perturbado. A hierarquia é ascendente, as condições de equilíbrio dinâmica, direcional e posicional. Essa classificação, evidentemente, tem sentido relacionada à condição de leme do navio. É o leme quem vai definir as estabilidades que o navio dispõe. O leme pode estar a meio, livre para girar, pode ser operado manualmente ou operado automaticamente. Estabilidade de linha reta ou dinâmica no plano horizontal é o único tipo de estabilidade que o navio com propulsor a ré pode ter, sem ter que ativamente usar o leme, sem fazer nada, mantendo travado a meio. Muitos navios sequer
tem esse grau de estabilidade. Plano horizontal, um navio autopropelido só pode ter as estabilidades de posição e direcional com o uso ativo do leme. E com o leme ativo tem que ter todas elas. Tem que ter todas elas. Se considerarmos o plano vertical, o navio vai possuir todos os tipos de estabilidade. Ele é feito para isso, feito para boiar. Só precisa das forças hidrostáticas para se manter estável nesse plano vertical. O navio rebocado pode possuir estabilidade de posição com o leme travado. Se o navio tivesse propulsão avante, seria o mesmo caso. Só para ilustrar. O termo marítimo estabilidade significa estabilidade dinâmica, que normalmente significa estabilidade com o leme travado a meio. Portanto, quando o PNA fala em Dynamic Stability, significa essa estabilidade. Estabilidade de linha reta com o leme travado a meio. Revisando o vocabulário e os movimentos nos planos e os graus de liberdade, as características de governo, manobra, seu antagonismo e o que influencia elas. As forças que atuam, hidrodinâmicas, inerciais ambientais externas e os graus de equilíbrio dinâmico, os graus de PNA, controlabilidade, seção 4, análise e manutenção de rumo, estabilidade, relação velocidade e estabilidade. Se o navio é instável em baixas velocidades, também vai ser instável em altas velocidades. Isso vale para fraud numbers moderados, que são as velocidades que os navios mercantes navegam. Como está indicado aqui no gráfico, essa região até 0,27 é válida essa relação de estabilidade e velocidade. Isso aparenta contradizer a experiência de quem manobra navios, pois na presença de ventos, correnteza, o governo melhora com o aumento da velocidade do navio. Só que estamos falando de perturbações momentâneas e controles fixos. O leme está travado. Isso é uma condição teórica que o PNA estuda através das manobras teste, por exemplo. Atenção aqui, porque o Ship Handling for the Mariner também cita algumas manobras teste. Só que, enquanto no Ship Handling as manobras teste são executadas antes do embarque do prático, aqui no PNA as manobras teste que se refere são feitas antes da entrega do navio, para analisar a estabilidade do projeto. São as manobras testes: pull-out, espiral, zigue-zague, curva de giro. Esse assunto caiu em todas as provas de 2006, 2008 e 2011. Só não caiu em 2012. As manobras definitivas estabelecem características básicas de controle e estabilidade do navio, independente de quem controla o leme. Começando pela espiral direta. Essa manobra indica como um casco reage a uma perturbação. Então ela indica a estabilidade dinâmica do casco. Navio estabilizado em um rumo por cerca de 1 minuto. A partir daí não se mexe mais na máquina. O leme então é defletido, digamos 15 graus, e mantido ali até que a razão de guinada permaneça constante por cerca de 1 minuto. Anota-se. O ângulo de leme então é reduzido para um determinado valor, digamos 5 graus, e mantido novamente, até que o rate of turn se estabilize. O procedimento então é repetido para vários ângulos de leme, alterados com pequenos incrementos, e vão se anotando o rate of turn correspondente. A partir daí plota-se o gráfico. O resultado da indicação da característica de estabilidade do navio. Se acontecer uma curva de histerese com esse aspecto, o navio é instável. Reproduzindo o teste e acompanhando no gráfico. No início da manobra, o navio em espiral constante. Colocamos o leme a meio e o navio continua guinando. O leme ainda não é suficiente para quebrar a guinada, apesar de estarmos carregando o leme já para o outro bordo. Até que, a partir de um ponto, o navio responde e vai de vez para o outro bordo. Às vezes até dá um overshot. Para um navio estável, o rate of turn nulo corresponde a um único ângulo de leme, não necessariamente zero. Para um navio instável, o ângulo de leme correspondente à posição da metade da altura do loop é o ângulo neutro. Quando o navio é instável, existem os chamados ângulos de leme morto. São os ângulos de leme insuficientes para alterar o rate of turn. Nessa região, o navio pode guinar contra o leme. O comportamento de um navio instável em linha reta é análogo ao comportamento de um navio transversalmente instável. E os resultados da manobra de espiral são independentes da velocidade. A espiral reversa é um teste alternativo à espiral direta. Em vez de medir o rate of turn em função de ângulo de leme, nós mediremos o ângulo de leme em função de um rate of turn fixo. A finalidade é a mesma.
Para um navio instável, essa inversão de eixos produzirá resultados